Há 5 anos assisti a um documentário brasileiro que me trouxe muitas reflexões. Até fiz uma postagem e hoje tenho o prazer de dialogar com a diretora dessa longa, é a Petra Costa. Bora! Bem-vinda à China. Então, gostaria que a senhora falasse primeiro qual é o motivo desta viagem e expectativa. Bom, o motivo dessa viagem é porque eu recebi esse convite do Festival de Xangai para estar no júri, que me honrou muito. Os meus 2 filmes anteriores, quer dizer, principalmente o Helena, em 2013, passou no Festival de Xangai e eu não tive oportunidade de vir. Minha mãe veio me representando e desde então que eu gostaria de vir, de conhecer a China e também para realizar um antigo sonho da minha mãe, porque a minha mãe estuda a China, veio para a China nos anos 80 e fazia muito tempo que ela queria que eu viesse com a China para a China com ela. Ela veio com a mãe dela e ela queria que eu voltasse com ela para fazer a viagem que ela tinha feito com a mãe e finalmente podemos realizar esse sonho. Como a senhora é convidada como júri para este festival e nos últimos anos a China vem promovendo ativamente esses festivais internacionais de cinema, além de Xangai tem o de Pequim, de Hainan e o de Rota da Seda. Então, como você avalia o papel desses eventos culturais para intercâmbios? Sobretudo esta vez há um grande número de filmes latino-americanos selecionados para a competição principal. Sim, tem 2 diretoras que eu conheço que estão com seus filmes lá. Uma é a Flávia Castro, que está fazendo a estreia mundial do filme dela, Ciclone, que foi fotografado por uma amiga minha também, Heloísa Passos, no Festival de Xangai. Eu gosto muito porque, enfim, tem um grande abismo ainda, né? Um pouco intercâmbio cultural entre a China e o Brasil e espero que incentive mais e mais parcerias para a gente se conhecer melhor e intercambiar mais. E como você mencionou, o documentário Helena já foi passando aqui na China. Você sabe algumas repercussões naquela época? Eu acho que tiveram boas repercussões. Foi interessante porque é um filme sobre a minha relação com a minha irmã, que enfim, eu perdi quando eu tinha 7 anos, ela tinha 20. E muitas jovens chinesas que viram o filme me falavam que elas se emocionavam muito por não ter irmã, de ver o filme em relação a isso, pensando essa questão de ter ou não ter irmãos. E, na verdade, a audiência chinesa conhece seu nome através daquele documentário indicado ao Oscar, Democracia em Vertigem. Eu, pessoalmente, fui muito comovida com o filme. Me fez muitas reflexões, refletir sobre as relações entre o sistema político e a humanidade. Então, gostaria a senhora falar sobre quais são os critérios que você usa para avaliar um bom documentário. Bom, eu teria mais curiosidade também de saber como o Democracia em Vertigem, que é um filme tão focado no sistema político brasileiro, ecoa para você, né, sendo uma cidadã chinesa. Sim. Quais são as coisas semelhantes e diferentes? Depois eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Mas sobre a minha avaliação do que é um bom documentário, bom, você tem aqui na China o grande documentarista Wang Bin, que faz excelentes documentários. E é difícil dizer o que classifica um bom documentário. Eu acho que algo que abre o nosso olhar para uma realidade de forma sensível e poética. Seja
das nossas próprias emoções mais íntimas ou das relações sociais e políticas mais amplamente, né? E que nos transporte para um tempo e espaço diferente, né, do nosso. É como uma chave, né, para a cabeça de outra pessoa dentro de uma outra realidade. É uma oportunidade de você entrar, não como no TikTok por 15 segundos, mas por 2 horas você poder adentrar uma realidade que não é a sua. Talvez um assunto mais importante ou a forma de registrar um documentário mais importante, talvez imagens, narrativas, qual parte você acha mais importante quando você faz seu documentário? Quando eu faço os meus documentários, eu acabo fazendo os meus documentários sempre com muitas camadas, né? Diferente do Wang Bin, que faz um documentário muito no presente, como uma observação, né, a longo prazo. Os meus, eu trabalho com camadas. Então, no meu último documentário, que chama Apocalipse nos Trópicos, que vai estrear no Netflix dia 14 de julho, eu tenho uma camada e o Democracia em Vertigem também, eles são filmes irmãos. Esse Apocalipse nos Trópicos é uma continuação do Democracia em Vertigem, de certa forma. Mas ambos têm a parte de cinema direto, que seria a minha observação da política brasileira no momento presente, nas ruas, dentro do Congresso, dentro do Palácio do Planalto, né, nas diferentes camadas da sociedade, e uma reflexão, no caso do Democracia em Vertigem, né, que você viu, mais sobre a minha relação pessoal com a democracia brasileira, porque temos o filme parte da premissa, né, de que eu e a democracia brasileira temos a mesma idade, porque nós ambas nascemos nos anos 80, e eu achei que nos nossos 30 e poucos anos a gente estaria pisando em terra firme. E o filme é a realização de que eu, enquanto cidadã, estou perdendo aquilo que eu achava que era um direito de nascimento, com a ameaça fascista que o mundo está vivendo. O que a gente achava que era a promessa de que o amanhã seria melhor do que o ontem, de repente foi sequestrado por nos lançar de volta num passado em que a gente vai ter menos direitos amanhã do que ontem. O Apocalipse nos Trópicos mostra isso ainda mais com o avanço do fundamentalismo religioso evangélico no Brasil, que o Brasil era uma nação predominantemente católica e que desde os anos 80 para cá os evangélicos estão crescendo muito rápido, passaram de 5% para 30%, e eles estão entrando dentro da política com um projeto de poder, né? De uma ideia de que eles precisam dominar a política brasileira. Você acha que você busca fazer documentários relacionados com política ou não? Não necessariamente. Não, eu comecei fazendo documentários muito mais intimistas e poéticos. Né, o Helena, antes do Helena eu fiz um filme chamado Olhos de Ressaca, que era um ensaio poético sobre os meus avós, o envelhecer, o amor. Depois o Helena é sobre a perda. Depois eu fiz um outro filme chamado Alma e a Gaivota, que é a relação de uma mulher com a sua própria gravidez. E nenhum desses eram políticos, né? Eu comecei a fazer um documentário político, que é o Democracia em Vertigem, muito inspirada também num documentário chileno, que está no YouTube, para quem quiser ver, que chama Batalha do Chile. A Batalha do Chile, também da ditadura daquela época. Sim, que retrata em tempo real o golpe que foi feito, né, contra o Pinochet com o apoio dos Estados Unidos, contra o Pinochet não, pelo Pinochet contra o Salvador Allende com o apoio dos Estados Unidos. E eu fiquei muito comovida ao ver um golpe como é o em tempo real, né?
televisionado. E pensei, nossa, que interessante seria filmar isso, né? E foi muito incrível, porque eu vi isso no começo do golpe que estava começando no Brasil, porque eu vi no final de 2015. E aí fiquei com isso, a flor da pele. E aí no começo de 2016, quando eu comecei a testemunhar, primeiro a condução coercitiva que fizeram contra o Lula, quando levaram ele para depor. Depois, as grandes manifestações a favor do impeachment da Dilma, em que tinham muitas pessoas na rua pedindo pela volta da ditadura militar, eu senti que eu estava vivendo uma espécie de golpe também em tempo real. E falei, preciso filmar isso. E aí comecei a filmar. É preciso filmar, porque você sente alguma... Você está convocada para fazer isso, para registrar um momento, ou você acha que tem responsabilidade de defender algo? Eu senti uma responsabilidade de defender a democracia, por sentir que ela foi uma conquista da vida da geração dos meus pais, né? Os meus pais lutaram contra a ditadura brasileira e eles eram muito inspirados também em várias questões da China, e como a China tinha diminuído a desigualdade social enfim, e tentavam adaptar e se inspirar para o Brasil, com as tantas diferenças, né? Porque eles achavam que no Brasil uma tentativa mais, né, de diminuir a desigualdade social ia vir do campo, e acabou vindo da força operária, né? Que era o Lula e tal. Então eles foram se adaptando e acabou também vindo não por uma revolução, mas pelo viés democrático. Eu ouvi que às vezes você própria pegou a câmera lá registrando. Por isso, próxima pergunta, eu queria saber qual está rolando na sua cabeça quando está lá filmando, registrando um momento muito importante. O que está rolando na minha cabeça? Difícil essa pergunta. Muitas vezes não posso perder esse momento. Não posso perder esse momento. Não posso... Imagino como nós fazemos. Tremer a câmera e não pode acabar a bateria, né? E aí você pensa para onde as pessoas vão se mexer, como você pode acompanhar da melhor forma. Nossa, não acredito que isso está acontecendo na minha frente agora. Você filma tudo para não perder nenhum momento importante ou mantém tem uma observação especial quando sabe que em que momento vai ter uma cena importante, ou você filma tudo, costuma de filmar tudo, deixa a câmera aberta, ligado a todo o tempo todo. Com esse mundo digital a gente filma muito, né? Mais do que precisaria, de fato. Mas não tudo, né? Acho que os momentos que a gente sabe que vão ser decisivos, como desses 2 últimos filmes que eram tão políticos, eram as eleições, aí alguns momentos da campanha e alguns momentos cruciais que a gente sabia quando a sociedade, quando coisas iam acontecer, não eram tudo. Então, como a senhora tem um estilo de narrar você. Como você tem um estilo de narrar em primeira pessoa e sem evitar sua participação no documentário, você acha que é mais importante observar como um outsider ou sentir passando sua própria percepção quando está lá no momento? Acho que as duas coisas são interessantes, né? Como um outsider, você tem um estranhamento, que é o princípio
talvez até da ideia de um documentário é você documentar algo que você estranha, né? Até se você for documentar alguma coisa da sua intimidade, você precisa de um estranhamento para poder até enxergar aquilo, né? Então, tem esse princípio do outsider, de estranhar, de não ver as coisas como normalizadas, né? Que é essencial da arte, de falar daquilo, de qualquer coisa, né? Você precisa estranhar. E como você sente na própria pele, sim, também, para mim, o tipo de documentário que me interessa fazer vem muito daí, assim, de também ser muito transparente sobre como aquilo me afeta, aquilo que eu estou filmando me afeta. E porque eu venho de uma tradição de cinema de ensaio, documentário de ensaio, que me inspira bastante, que é que foi na Nouvelle Vague Rive Gauche da França que surgiu, que é o Chris Marker, que também está no YouTube, recomendo ver quem não viu. Tem filmes lindos como La Jetée, Sans Soleil, em que ele narra. Assim como Agnès Varda, que também era da mesma época, que eles estavam juntos criando esse tipo de cinema de ensaio documentário. E a última pergunta mais simples, relaxante, como você tem sua família tem essa relação especial com a China, então o que você espera levar de volta ao Brasil? Inclusive dessa participação do festival aqui na China e também algum tema aqui na China, sobre a China te desperta interesse antes de vir? Porque hoje, na verdade, é o primeiro dia. Sim, o meu primeiro dia na China. Muitos temas me interessam. A minha sensação é realmente de estar vindo para o outro lado do planeta, né? Em termos de distância geográfica e cultural. Acho que somos muito diferentes. E me interessa a cultura milenar, assim, é como eu sinto que qualquer tentativa de conhecer a China vai ser só arranhar a superfície, assim, de que é uma cultura tão vasta, tão impressionante. E o pouco que eu sei me intriga muito, desde o I Ching, ao confucionismo, ao que eu já li sobre o Mao Tse Tung, e como é uma sociedade que se reinventa de forma tão revolucionária e leva muito a fundo os planos para o futuro, né? Acho que é o contrário do Brasil também nesse sentido. O Brasil é muito um país do improviso e como diz, da gambiarra, né? Que é achar soluções rápidas para problemas complexos, enquanto aqui tem um pensamento a longo prazo que eu admiro muito. Assim, a gente não pensa, né? Parece que a China não é um país que pensa sobre o amanhã, sempre pensando 100 anos adiante, 1000 anos adiante. Isso gera um diálogo milenar com agora. Sim. E também para este festival de cinema em Xangai, alguém, cineasta, diretor, você já conhece? Algumas obras, alguns filmes chineses você já conhece? Sim, como eu falei, o Wang Bin, eu gosto também, o Jia Zhangke, Jia Zhangke, mais famoso, Jia Zhangke. Enfim, conheço pouco do cinema chinês, preciso conhecer mais. Por isso, durante o festival, vai aproveitar para assistir mais filmes, vai ao cinema agora para ver filmes chineses. É boa ideia, quero ir. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade, boa conversa e boa viagem aqui na China. Obrigada. Obrigada.